Filmes de terror baseados em histórias reais dão sempre uma sensação de medo ainda maior. Para quem ama essas histórias, vão conhecer no vídeo de hoje alguns dos filmes de terror com espíritos sobrenaturais, de assassinatos e com outros temas para você levar grandes sustos e se arrepiar do começo ao fim. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. O Exorcista, de 1973. Um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos, O Exorcista foi estrelado por Linda Blair e continua sendo uma das maiores referências do gênero. O filme foi baseado no livro de mesmo nome, do escritor William Peter, que teve como fonte a história de um suposto menino de 13 anos possuído na década de 1940 nos Estados Unidos. No filme, uma atriz percebe que a sua filha adolescente está apresentando comportamentos estranhos e assustadores. Ela então entra em contato com um especialista que sugere que ela chame um sacerdote especializado em exorcismo para sua casa. O Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Considerado um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos, o Massacre da Serra Elétrica foi baseado não apenas em um assassino, mas teve inspiração em diversas histórias macabras reais. A mais notória delas é a de Ed Gein, que retirava cadáveres de cemitérios e coletava ossos e peles. A polícia chegou a encontrar, inclusive, uma máscara feita de pele humana, sendo essa a maior inspiração para o personagem. No filme, os irmãos Franklin e Sally viajam com amigos para o Texas, com o objetivo de verificarem a tumba do avô, após notícias de vandalismo na região. Contudo, uma série de eventos macabros e assassinatos começam a colocar a vida de todos do grupo em risco. O Exorcismo de Emily Rose, 2005. Baseado em uma história real que aconteceu com uma jovem alemã no final da década de 1960, O Exorcismo de Emily Rose é um clássico contemporâneo de terror que ainda está disponível na Netflix para você assistir quando quiser. Na história, um sacerdote aceita realizar um ritual de exorcismo em uma jovem que sofre com alucinações e convulsões. Contudo, Emily acaba morrendo. Agora a cética advogada Erin Brunner ficará encarregada de defender o padre na justiça, o que colocará em prova a sua crença nos inexplicáveis acontecimentos em volta do caso. A Hora do Pesadelo, de 2010. Fred Krueger é um dos vilões de terror mais icônicos da história do cinema e já esteve presente em inúmeros filmes dessa grande franquia de sucesso. A história que inspirou os filmes foi baseada em um artigo de Los Angeles sobre uma família de imigrantes que, após sobreviverem a uma série de assassinatos, consegue refúgio nos Estados Unidos. Contudo, o filho adolescente da família começou a relatar que um monstro o perseguia em seus pesadelos. Eventualmente, o jovem morreu no meio de um pesadelo que estava sofrendo. O remake de 2010 está disponível na HBO Max e é garantia de bom susto do começo ao fim. O Ritual, 2011. O filme O Ritual conta com um elenco de peso na produção e foi baseado num livro do escritor estadunidense Matt Baglio. Na história, um jovem seminarista cético está decidido a abandonar a vida como missionário no Vaticano, mas tudo muda quando ele conhece um padre veterano especializado em exorcismos, que fará ele questionar tudo o que ele acredita sobre Deus e o diabo. Verônica, 2017. Baseado em um caso real e assustador que aconteceu na Espanha na década de 1990, o filme Verônica se tornou um dos títulos de gênero de terror mais assistidos da Netflix. O filme conta a história de uma jovem adolescente que certo dia utiliza uma tábua Ouija com as suas amigas. A partir dessa brincadeira, entre aspas, diversos acontecimentos bizarros
começaram a acontecer na vida da jovem e da sua família. Até hoje, a polícia não conseguiu encontrar respostas para o que realmente aconteceu naquela época. Annabelle, 2014. Baseado em acontecimentos sobrenaturais relacionados a uma boneca de pano que hoje está guardada em uma casa que funciona como museu, Annabelle faz parte do mesmo universo de histórias de terror dos filmes Invocação do Mal e Invocação do Mal 2. Na história, o casal tem sua casa invadida por uma seita satânica e, após sobreviverem aos ataques, decidem se mudar, levando a boneca com eles. Diversos acontecimentos assustadores e sobrenaturais começam a acontecer no novo local. Livrai-nos do Mal, 2014. Baseado no livro de memórias do policial estadunidense Ralph, o filme Livrai-nos do Mal é uma ótima pedida disponível no catálogo da Netflix. Na história, o policial Ralph investiga 2 casos criminais contra crianças. Ao investigar mais a fundo o que estava acontecendo pelas noites escuras da cidade, ele se depara com situações paranormais que vão colocar à prova sua fé. A Maldição da Casa Winchester, 2018. Baseado na história de vida de Sarah Winchester, herdeira de uma grande companhia de rifles dos Estados Unidos, A Maldição da Casa Winchester é uma garantia de bons sustos do começo ao fim. No filme, após perder tragicamente o filho e o marido, a viúva Winchester decide construir uma enorme mansão, com o objetivo de prender supostos espíritos que atormentam a sua família. Brinquedo Assassino, de 1988. O boneco assassino mais conhecido de todos os tempos, Chucky, foi baseado em 3 assassinatos reais: Charles Manson, Lee Harvey e James Ray. Além disso, um boneco macabro chamado de Robert também serviu como inspiração para a história de Chucky. Nesse clássico dos anos de 1980, um serial killer é morto pela polícia, mas ele consegue transferir sua alma para um boneco. Dessa forma, ele continua a cometer assassinatos e aterrorizar a vida de todas as pessoas da região. Horror em Amityville, 2005. Baseado em uma sangrenta e assustadora história que aconteceu na década de 1970 na vila de Amityville, em Nova York, esse filme é garantia de muitos sustos do começo ao fim. Na história, um jovem matou toda a sua família e relatou que cometeu os assassinatos devido às vozes misteriosas que escutava dentro da casa. Depois de um ano, uma nova família foi morar no local e eventos macabros começaram a tomar conta da casa novamente. A Casa Silenciosa, de 2011. Estrelado por Elizabeth Olsen, A Casa Silenciosa é um remake de um filme uruguaio baseado em acontecimentos sobrenaturais que se passaram em uma pequena vila do Uruguai na década de 1940. Na história, Sarah, seu pai John e seu tio Peter estão arrumando uma casa de campo com o objetivo de reformá-la e vendê-la. Contudo, após um desentendimento entre Peter e John, pai e filha são deixados sozinhos na propriedade, onde acontecimentos sobrenaturais começaram a acontecer. Evocando Espíritos, de 2009. O filme Evocando Espíritos conta uma história sobrenatural baseada em fatos reais, que aconteceu nos Estados Unidos. Na trama, quando o jovem Matt é diagnosticado com câncer e seus pais, Sarah e Peter, decidem mudar para uma propriedade localizada mais próxima à clínica de tratamento. Aos poucos, eles descobrem segredos macabros e histórias passadas na nova casa. A Marca do Medo, de 2014. Baseado em uma história real que aconteceu na Inglaterra na década de 1970, o filme A Marca do Medo conta a história de um professor de Oxford que decidiu realizar experimentos em uma paciente diagnosticada com esquizofrenia. Na trama, o professor tenta provar a existência de fenômenos sobrenaturais e recruta 3 alunos para realizar uma experiência com Jane.
que supostamente estava possuída por demônios. Invocação do Mal, de 2013. Uma das franquias de terror de maior sucesso das últimas décadas, Invocação do Mal acompanha um casal que se muda com suas 5 filhas para uma nova propriedade. Acontecimentos estranhos e paranormais começam a assombrar a casa, e eles vão contar com a ajuda dos investigadores Ed e Lorraine para revelar segredos demoníacos que se escondem no local. Possessão, 2012. Baseado também em uma história real que aconteceu em 2001, Possessão conta a história de uma jovem que adquiriu uma antiga caixa de vinho em uma venda de garagem nos Estados Unidos. Após abri-la, acontecimentos estranhos e sobrenaturais começaram a rodear a sua vida. Agora, os seus pais devem correr contra o tempo para tentar salvá-la. A Última Profecia, de 2002. A Última Profecia conta a história de um jornalista que sofre um acidente de carro com a esposa. Momentos antes de morrer, Mary diz que teve uma visão de uma criatura em forma de mariposa que a fez sair da direção e causar o acidente. Com o objetivo de entender o que aconteceu, o jornalista começa uma investigação repleta de acontecimentos sobrenaturais. Bom, e aí, pessoal? Vocês já assistiram a algum desses filmes citados aqui nesse vídeo de hoje e sabiam que todos eles são baseados em fatos reais? Alguns eu até sabia, outros não. E vocês, já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Bom, a gente se encontra aí nos comentários. Tô esperando vocês por lá. O nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.